Vamos lá, meus amores, vamos aqui descobrir no vídeo de hoje os últimos pensamentos, todos os últimos pensamentos dele ou dela sobre você, sobre a situação de vocês. Lembrando que trata-se de uma tiragem coletiva, então é imprescindível que vocês adaptem para a realidade, para a situação de vocês. Serve para quem está junto, para quem já se afastou, já se distanciou, para qualquer tipo de relacionamento, seja conversante, ficante, namoro, casamento, triângulo, quarteto, enfim, adapte para a sua realidade. Ah, Rosa, eu escolhi a opção 2 e eu senti que não bateu, não fez sentido nenhum para minha vida. Acontece, solta para o universo, nem sempre tudo que será dito aqui servirá para você. Bom, como de costume, temos aqui 3 opções para você escolher com calma, com cautela. E antes de você escolher, eu vou trazer aqui aconselhamentos para cada uma das opções, tá? E eu vou ler esses aconselhamentos ao final de cada uma delas. Caso você queira realizar consultas particulares, feitiços, magias, na descrição do vídeo você verá o meu contato de WhatsApp Business e nele tem os catálogos com todas as informações e valores. Conselho para quem escolher a primeira opção. Conselho para quem escolher a opção 2. Conselho para quem escolher a opção 3. Ok. Bom, vamos então aqui falar das opções. A primeira opção, nós temos aqui as estrelas, junto com esse cristal roxo. A segunda opção, nós temos o quartzo azul com os pássaros. E a terceira opção, nós temos o coração, junto com o quartzo rosa. Escolha pelo cristal, escolha pela carta. E vamos lá. Vamos aqui iniciar com quem escolheu a opção número 1. Vamos lá, vamos aqui começar com quem escolheu a opção número 1. Vamos aqui descobrir os últimos pensamentos dele ou dela sobre você que escolheu esta opção número 1. Lembrando que trata-se de uma tiragem coletiva, múltiplas energias, então solte para o universo aquilo que não fizer sentido para você, acolha aquilo que fizer. Serve tanto para quem está agora se relacionando, já tem um vínculo com essa pessoa ou está desenvolvendo, como também para quem já se afastou, já se distanciou, ok? E caso você queira realizar consultas particulares, feitiços, magias, na descrição você verá o meu contato de WhatsApp Business. Vamos lá. Os últimos pensamentos dele ou dela sobre a primeira opção. Olha, gente, eu diria que essa pessoa ultimamente, né? Sou viciada em falar inicialmente, mas vocês entenderam. Eu diria que um dos últimos pensamentos dessa pessoa foi sobre alguma decisão ou sobre alguma escolha que ela tem que fazer acerca da relação de vocês. Então, digamos que as coisas estejam um pouco estranhas agora, ou simplesmente ela parece, né, muito indecisa, muito incerta. Eu diria que ela
no fundo, sabe, né? E ela pensou que ela precisa realmente tomar algum posicionamento acerca da situação, acerca de você, acerca da relação. E se por um acaso é você que está indecisa, você que está indeciso, está instável, também se adequa, tá bom? Se você tiver muito assim, né, nem lá nem cá, a pessoa pode ter notado, né? Poxa, parece que a fulana tá estranha, tá indecisa. Eu tô tentando aqui conversar com ela, conversar com ele, e tá meio assim, instável, indecisa. Então, às vezes se adequa também para você, né? O que ela tá pensando sobre você, e ela está pensando em você como alguém instável. Últimos pensamentos dele ou dela. Mas assim, gente, eu diria que essa pessoa, ela ficou pensando muito acerca de questões sentimentais, sobretudo para quem teve algum problema, ou também para quem está em situações de triângulo e quarteto. Ou então assim, eu tô começando uma relação, Rosa, mas o fulano, a fulana, tem um ex ali, tem uma pessoa que, enfim, fica atrás, é uma pessoa que ele ou ela ainda tem uma conexão, ainda tem um apego. Então, assim, adapte para a sua realidade, porque aqui tem questão de últimos pensamentos muito ligados a sentimentos, mas não é que essa pessoa tenha dúvida do que sente por você. Mas talvez nesse momento ela tenha pensado: estou com dúvida. Será que eu realmente ainda tenho uma conexão com essa questão do passado? Ou será que a gente vai dar certo, né? Porque às vezes não é só dúvidas sobre você e outro alguém, às vezes é dúvida sobre você e uma situação. A gente é tão diferente, né? Será que vai dar certo só ter sentimento? Às vezes dá, às vezes não. Então, caso vocês tenham algum tipo de diferença, de divergência, essa pessoa está refletindo, ela refletiu sobre isso. Poxa, eu sei que eu tenho sentimentos, mas será que isso vai ser suficiente para o nosso futuro? Então, tem aqui esta energia. Já vejo signos aqui, viu? Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Peixes e Escorpião. Seja no signo solar, ascendente, Lua ou Vênus. Bom, meus amores, além disso, eu diria que essa pessoa também andou pensando se você gosta dele ou dela. Será que a fulana realmente tem sentimentos por mim? Ou ele também está confuso? Ou ela também está perdida, também está confusa acerca da nossa situação? Mas no geral, gente, eu vejo aqui pensamentos muito afetuosos, muito amistosos, muito amigáveis. Eu diria que essa pessoa tem pensamentos de muito afeto, de muito carinho em relação a você. E para quem viveu algum tipo de. Teve algum encontro recentemente, ou alguma conversa bem profunda. E quando eu falo profunda, não é que vocês falaram sobre a criação do universo e teorias cósmicas, não. Conversas profundas que eu digo assim, tiveram uma conversa, né? Independente se foi leve, se foi algo mais filosófico ou não. Mas se vocês tiveram uma conversa um pouco maior, a pessoa está pensando nessa comunicação, nessas conversas que vocês tiveram. E é um pensamento com carinho, com afeto, né? É uma energia assim bem amigável. Então a pessoa está pensando, está relembrando com carinho, com afeto e com vontade de vivenciar isso novamente, com vontade de vivenciar essa possibilidade de novo. E aqui tem uma vibração de ciúme, tá? Eu diria que essa pessoa ficou enciumada para alguns casos. Se ela viu algo seu, se ela, digamos, viu você conversando com uma outra pessoa, ouviu alguma conversa, e às vezes nem viu nada, né? Às vezes as pessoas criam teorias na cabeça e
e tomam aquilo como realidade, né? Sei lá, a pessoa viu alguma coisa, pressentiu alguma coisa, ela ficou com ciúme. Então aqui tem uma energia bem forte de ciúme. Ela ter ficado enciumada com você em relação a alguma situação, alguma conversa, alguma pessoa. Pode ser através de rede social? Pode. Digamos que você postou alguma coisa com uma pessoa, e, enfim, a foto deu margem para a pessoa achar alguma coisa. Ou nem deu, né? Às vezes não dá margem, como eu falei. A pessoa que cria teses, cria teorias e fica ali, né? Nadando naquela teoria que ela mesma criou. Bom, mas de qualquer jeito eu vejo aqui essa energia de pensamentos ligados a ciúmes. Ai, não gostei de ver fulano fazendo isso, fulano fazendo aquilo. Aquilo me incomodou. Não gostei daquela situação. E caso você tenha dito também alguma coisa ligada a ciúme, a possessividade, a pessoa também ficou um pouquinho incomodada com isso. E ela relembrou disso nesses últimos pensamentos. Últimos pensamentos dele ou dela sobre a primeira opção. Tá, de qualquer jeito, eu diria que essa pessoa também pensou em trazer alguma espécie de comunicação ou de renovação para a situação de vocês. De forma bem leve, né? De forma bem singela. Então, digamos que realmente teve ali um mal entendido, algum conflito, alguma situação. Eu diria que essa pessoa pensou assim: poxa, eu quero muito esclarecer, quero muito falar com a fulana, quero conversar e trazer esse esclarecimento para a nossa situação. Mesmo que não tenha acontecido um mal entendido, se a conversa ou a comunicação, a relação de vocês simplesmente estiver muito em cima do muro, eu diria que essa pessoa está querendo se aproximar ou está querendo tomar algum posicionamento. Eu diria também, gente, que essa pessoa pensou que talvez ela não tome o posicionamento que você espera, tá bom? Porque aqui fala de um posicionamento que pode faltar elementos, ou um posicionamento em que ela não se abre completamente. Então, se ela poderia dizer A, B e C, ela vai dizer A, vai dizer B. Não vai dizer tudo. Porque aqui fala muito sobre alguém não estar totalmente ainda disposto ou totalmente preparado para se sacrificar. Sacrificar no sentido simbólico, né? Tudo na vida envolve sacrifício. Só não tem realmente para quem é, sei lá, muito rico, né? Um bilionário. Aí o sacrifício é, sei lá, é ínfimo, né? Mas até para eles, né? Sempre tem algum tipo de sacrifício. E aqui fala muito da pessoa querer se sacrificar, mas não totalmente. Então, uma pessoa que pode ter assim, um pouco de medo, cautela, né? Ser um pouco acovardada às vezes em algumas situações. Então, parece que ela vai querer falar com você, ir até você, mas talvez ela não desenvolva e não comunique tudo que ela poderia, tá? Então, isso é algo que ela tá pensando, assim, talvez a fulana não goste muito, mas é o que eu posso nesse momento, o que eu tenho para oferecer, o que eu tenho para dizer, para falar. Então, tem aqui um pouco dessa energia. Para alguns casos, tem pensamentos ligados à culpa, mas eu diria que é algo pequeno, assim, gente, porque não é uma pessoa que tá se martirizando, sabe? Que tá assim, nossa, que coisa errada que eu fiz. Não, é uma pessoa assim, poxa, eu deveria ter feito outra coisa. Então, é uma pessoa que tá com essa vibe, né? Pô, eu deveria ter agido de uma outra maneira. Vou tentar aqui fazer ceder um pouco e fazer um pouco de sacrifício, me aproximar e conversar com a fulana. Então, é algo mais assim, né? Que essa pessoa pensou. Aqui também, para quem está afastado, já tem um tempo que eu digo, gente, é até um ano, tá? Normalmente. Para quem está afastado há mais tempo, tem que ter bastante cautela em tiragem coletiva. Eu vejo aqui que existe uma energia de pensamentos de nostalgia, de saudade e puxar pensamento, tá? Puxar pensamento parece uma frase meio exagerada e de certa forma é, né? Mas o que é puxar pensamento? A pessoa pensar em você e você acabar pensando de volta, entende? Então tem uma conexão, né? Um elo mental. E eu diria que essa pessoa anda tendo esse comportamento. Não é por mal, logicamente.
mas isso pode estar te causando, né, pensamentos em demasia nessa pessoa. E é justamente porque aqui na cabeça dela, na cabeça dessa pessoa da primeira opção, ela tá pensando bastante em você. Pensando de forma intensa, né, em relação a você. Muita nostalgia, muitas lembranças do passado, sobretudo para quem já tem uma história, né, de um certo tempo. Exatamente. E assim, para quem já tem uma história, história que eu digo, gente, já passou por algum problema. Já passou por alguma frustração, né? Quando eu falo história, não necessariamente é algo assim, ai, uma década. Não, já passou. Às vezes tem gente ali que tá há 3, 4 meses, parece que tá uma vida de tantas situações que já ocorreram, né? Para não dizer outra coisa. Então aqui tem uma energia de quebra de expectativas. Eu sei que a gente se decepcionou, né? Como se a pessoa pensasse isso. Ela pensou isso. Eu sei que a gente se decepcionou, que a gente se frustrou. Ou eu tive frustrações no meu passado, você teve frustrações no seu. Quebras de expectativas, né? Pessoas que às vezes imaginaram um determinado cenário, uma história, desenhou uma história na cabeça e aquilo não se concretizou. Então aqui a gente vê essa quebra, esse desgaste, digamos assim. É como se. Ó, como se ele ou ela ficasse assim, eu sei que a gente teve isso, mas quem sabe a gente não consegue ressignificar ou recomeçar, deixar algumas coisas para trás. Tá bom, meus amores? Então tem aqui esta vibração. É hora de dar em vez de receber. Lua nova em Virgem. Essa carta, gente, não venham me tacar pedras, tá bom? Mas essa carta ela diz assim: é hora, na verdade, de você fazer um balanço da sua vida, sobretudo com relação a essa situação. Será que você está se doando de forma desproporcional? Porque quando ela fala de dar em vez de receber, é porque talvez você precise dar de forma proporcional e talvez você esteja fazendo isso já de uma forma exacerbada. Ou o contrário, né? Quem sabe realmente você não precise verificar se você está oferecendo de fato o que você pode oferecer. Ou se vocês estão fazendo uma troca equilibrada. Ou se não estão. Porque às vezes a gente acha que a gente está dando algo que a outra pessoa quer e não é aquilo que ela quer. Ah, eu tô te oferecendo banana, mas eu não pedi banana, eu pedi maçã. Então tem que ver, tem que fazer esses ajustes, esses alinhamentos. Então uma carta que fala, na verdade, sobre vocês buscarem alinhar, buscarem fazer um balanço da situação, né? Estamos oferecendo e recebendo o que a gente deseja um do outro, e o que a gente deseja receber e oferecer é coerente. Então tudo isso precisa ser averiguado, tá bom? Então vamos trazer aqui a seguinte afirmação. Lua nova, eu busco equilíbrio. Lua nova, eu busco equilíbrio. Ok, meus amores. Não esqueçam de deixar esta afirmação, por favor. Não esqueçam de deixar o like como forma de retribuição ao trabalho deste canal, desta egrégora de iluminação, de amor, de honestidade. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E vamos agora para a opção número 2. Vamos lá, vamos aqui começar com quem escolheu a opção número 2 do vídeo de hoje. Vamos aqui descobrir os últimos pensamentos dele ou dela sobre você e também, logicamente, sobre a situação de vocês. Adapte, por favor, para a sua realidade, para a sua situação. Caso você escute até o final e, pô, Rosa, senti que não bateu comigo, acontece, solta para o universo. São muitas energias por aqui. E caso você queira realizar consultas particulares, feitiços, magias, na descrição do vídeo você verá o meu contato de WhatsApp Business. Vamos lá. Quais foram os últimos pensamentos dele ou dela sobre a segunda opção?
Tá. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a primeira opção. Isso aqui que eu vou falar pode servir tanto para você como para essa pessoa. Então, a pessoa acha que ou você teve algum comportamento exacerbado ou pouco comedido, digamos, ou essa pessoa sabe que você pensa isso e ela pensou isso, entende? Tá meio confuso, mas é porque tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu na primeira opção, que é a questão do a pessoa tá pensando em algo sobre si em relação a você ou pensou sobre você, né? Então aqui tem essa energia. Então, assim, os últimos pensamentos dele ou dela sobre você. Eu diria que essa pessoa sabe que existe ali uma desconfiança na relação, independente de quem é, tá bom? Então entenda isso primeiramente. Ele ou ela sabe que existe uma desconfiança em relação ao vínculo, independente se é você ou se é essa pessoa. Aqui fala que, de certa forma, essa desconfiança, esse receio, leva a um pouco de distanciamento, a um pouco de afastamento entre vocês. Há uma dificuldade, né, de vocês estarem se entendendo. Para quem nunca teve nada, tem um adendo importante. Para quem nunca teve nada ou para quem está afastado há um tempo, aqui a gente vê cautela, receio, medo da pessoa em se aproximar, tá bom? Então, os últimos pensamentos dessa pessoa, para quem está afastado já tem um tempo, ou para quem nunca teve nada, é receio, tá? A pessoa parece que quer se aproximar, mas ela tem conflitos, tem receios, tem medos, ela não sabe se deve, não sabe se seria adequado, principalmente porque tem gente que já tá numa relação, né? Ah, eu terminei com meu ex, tem 2 meses e já tô com uma outra pessoa. Terminei com fulano, eu tô com outra pessoa. Ou então, assim, essa pessoa tem alguém. Ou ela desconfia que você possa ter alguém, não sabe se deve se aproximar. Ou sabe, né, e não sabe se pode. Então, aqui tem essa energia, assim, de múltiplas possibilidades, né? Por isso que eu sempre falo. Tiragem coletiva tem que ter sabedoria para adaptar e saber se aquilo bate ou não, né? Com a sua realidade, com a sua situação. Mas eu diria que inicialmente parece que é uma pessoa que quer se aproximar, né? É isso que a gente está entendendo aqui, o que dá para tirar. É uma pessoa que quer se aproximar, mas que tá ali um pouco acovardada, tá com um pouco de medo, de cautela. É. Acho que muita, né? Muita cautela, muito medo, muito receio. Eu falo pouco, mas parece assim que é uma coisa exacerbada pelo que eu tô vendo aqui nessa pessoa. Uma pessoa que, de certa forma, ela parece que ela quer tomar pensamentos seguros, né? Ela não quer, digamos, apostar ou avançar em uma situação que pode dar errado. Então, se tem chance de dar errado, eu diria que essa pessoa. Eu diria que essa pessoa pode não avançar, tá bom? E se vocês estiverem juntos, que sinceramente a maioria aqui ou tá afastado ou tá junto, mas numa situação complicada, ela simplesmente parece que quer ter uma conversa importante com você, mas não sabe por onde começar, né? Ela fica ali rodeando, comendo pelas beiradas, tomando decisões assim a passos lentos, a passos bem parados, né, de certa maneira. Já vejo aqui energia de signos de Aquário, Libra e Gêmeos, tá bom? Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Bom, eu vejo que essa pessoa, pode ser, gente, também que ela tenha pensado, que ela precisa se recuperar de alguma situação que aconteceu na vida dela, tá? Mas isso já não tem a ver com vocês, né? Então é algo externo. É como se ela estivesse recuperando de algum problema, de algum estresse. Parece uma energia de estresse, né? Então algumas pessoas devem ter percebido essa pessoa aqui muito estressada ou muito aborrecida com alguma coisa na vida pessoal. E, de certa forma, pode ter descontado em vocês ou pode estar ressoando, né? Respingando de alguma maneira. Eu vejo que essa pessoa está tentando se manter calma ou tentando se acalmar nesse momento para que as coisas fluam, né, na relação ou fluam na situação de vocês. Os últimos pensamentos dele ou dela sobre a opção 2.
Gente, assim, pelo que eu tô vendo, essa pessoa, ela que é a complicada da situação, né, gente? Já tô vendo aqui o pessoal da segunda opção sofrido, porque assim, me parece que é uma pessoa que é difícil, né? Ou ela é difícil de lidar, ou é simplesmente uma pessoa complicada, uma pessoa complexa. É uma tiragem coletiva, como eu sempre falo. Então, assim, tem uma energia de complicações, tem uma energia de divergências, ou de. Ela tem muita dificuldade, às vezes, de parecer muito fria. E não é que ela seja fria, é porque, infelizmente, algumas pessoas têm muitos bloqueios emocionais. Tem gente que é fria mesmo, e tem gente que tem bloqueio emocional, que é desconfiada. Então, assim, de certa forma, essa pessoa pensou assim: eu sou uma pessoa meio fechada, então eu desejo que fulano, desejo que fulana compreenda o meu jeito de ser. Eu gostaria que a fulana ou fulano compreendesse que eu tenho bloqueios ou que eu tenho obstáculos na minha vida. Tem questões que me impedem de tomar atitudes na situação. Tem situações que eu poderia, digamos, fazer, mas eu não sei se eu posso fazer. Então, é uma energia assim da pessoa vindo meio que se justificar, ou ela tendo pensamentos justificadores. Ah, eu tive isso e aquilo, não posso, sabe? Então, uma pessoa que meio que vem se justificar, de certa forma, ela pode ter, né, ter esse comportamento um pouco complicado, mas ela meio que pensa assim, poxa, é porque eu passei por isso e isso. E não tô dizendo que ela tá certa, tá bom? É apenas algo que ela pensou. Apenas algo que ela idealizou, que ela pensou. E tem muita energia de bloqueio aqui também, bloqueio literal, tá? Da pessoa ter dado bloco, né, em vocês, ou você deu bloco na pessoa. Aí ela fica assim, só na surdina, só observando, tentando querer saber da sua vida. Ah, mas eu bloqueei, como é que vai saber? Gente, a pessoa fez o perfil fake, a pessoa, sei, olhou em outra rede social que você não bloqueou, ou ela simplesmente quer saber, sabe? Então tem uma energia de querer, basicamente. Como se a pessoa quisesse saber da sua vida, mas não necessariamente ela vai saber, tá bom? E é uma pessoa que tá um pouquinho assim, pra quem teve problema com essa pessoa, algum atrito, algum mal entendido, ela tá assim muito difícil de ceder ou de admitir, né? Os pensamentos dela estão rígidos. A mente da pessoa tá rígida, tá fechada. Exatamente. Pra quem se distanciou, terminou, brigou, é como se a pessoa quisesse assim, eu preciso de um tempo. Eu preciso ficar um pouco só. Eu preciso ficar um pouco na minha, porque eu acho que eu e fulano, eu acho que, enfim, eu e você não vamos conseguir nos acertar agora. Eu acho que a gente vai conseguir se acertar, mas não agora. Eu acho que a gente tem muitas dificuldades, muitos atritos, enfim, é uma pessoa que tá assim meio. Eu acho que a gente precisa desse tempo separado, desse tempo afastado, pra gente conseguir compreender. Pra gente conseguir compreender como a gente vai agir ou o que a gente vai fazer. Como a gente vai reagir nessa situação. Aqui fala de um acerto de contas, né? Parece que vocês precisam se adequar ou se acertar sobre algo do passado ou sobre alguma questão familiar também. Mas é como se a pessoa tivesse com receio de adentrar em um assunto e vocês intensificarem essa problemática um com o outro, ou uma com a outra. Além dos signos de ar, aqui a gente tem Áries, Leão, Câncer e Touro, tá bom? Seja no signo solar, ascendente, Vênus ou Sol. Sol, Lua, Vênus, ascendente. É isto. Você e quem você ama estão em segurança, Lua nova em Câncer. Tá bom. Talvez esse conselho não seja para sua vida amorosa, tá? Mas olha, eu diria que, independente do que aconteceu nessa situação,
para quem tem um vínculo já com uma certa história, eu diria que as coisas têm tendência para ficarem boas, tá bom? Para melhorarem, porque aqui fala justamente sobre ficar em segurança, né? Você e quem você ama, ou seja, tem tendência de vocês ficarem bem, de vocês conseguirem se resolver. Mas assim, caso, por exemplo, você, não, Rosa, acho que não tem como, realmente a nossa situação tá impossível. Então isso aqui vem falar, né, como conselho, que é importante justamente você focar no seu bem-estar, tá bom? Você buscar cuidar de si mesmo, cuidar de quem ama você, de quem te trata bem, de quem está junto de você nas dificuldades, nos momentos felizes. Pede para você focar, né, no seu cuidado emocional, no seu autocuidado, sobretudo. Tá bom? Principalmente se você estiver muito magoada, muito magoado, ferido, ferida agora. Bom, meus amores, vamos então aqui trazer a seguinte afirmação. Lua nova, eu pratico o autocuidado. Lua nova, eu pratico o autocuidado. Beleza, meus amores. Não esqueçam de deixar esta afirmação. Não esqueçam de deixar a inscrição, caso vocês ainda não sejam inscritas ou inscritos aqui. Deixem o like como forma de retribuição ao trabalho deste canal, ao trabalho desta egrégora de iluminação, de amor, de honestidade. E vamos agora para a última opção. Vamos lá, vamos aqui começar com quem escolheu a terceira e última opção do vídeo de hoje. Vamos aqui trazer todos os últimos pensamentos dele ou dela sobre você. Lembrando que trata-se de uma tiragem coletiva, então, por favor, adapte para a sua realidade, para a sua situação. Caso não sirva, solte para o universo. Assista às demais opções. E, caso você queira realizar consultas particulares, feitiços, magias, na descrição do vídeo, você verá o meu contato de WhatsApp Business. Vamos lá. Os últimos pensamentos dele ou dela sobre a terceira opção. Essa pessoa tá bom, legal. É bom. Olha, eu diria que essa pessoa recentemente pensou que existem algumas coisas que vocês precisam resolver, né? E, de certa forma, vocês podem estar deixando para depois. Então, uma energia muito assim de, eu preciso conversar, preciso falar algo com essa pessoa, mas a gente tá deixando para depois. Falar, resolver, botar os pingos nos is. Então, aqui tem uma energia de resolver, de solucionar alguma situação. Ou até de reviver esse ciclo entre vocês, porque às vezes não é uma questão assim de, mas não tem nada para resolver. Às vezes é simplesmente se abrir para uma possibilidade de um relacionamento com você. Ou recomeçar, né, o vínculo de vocês, né? Digamos que é um ex, assim, Rosa, eu tenho 40 anos, me separei e eu encontrei um ex, namorado do meu tempo de colégio. E eu, enfim, né, vim aqui verificar. Então tem um pouco dessa energia aqui, de às vezes ser alguém meio que do passado, e essa pessoa fica assim, poxa, a gente deixou, né, a nossa história para depois, e será que a gente consegue reviver esse ciclo? Ou a gente consegue viver algo novo um com o outro? Então, uma pessoa que está tendo aqui esses pensamentos. Uma pessoa que está pensando. Está pensando pensamentos. Falando brincando, gente, mas realmente é uma conotação muito ligada a reviver ou a desenvolver um ciclo de forma também cautelosa, de forma calma. Ou seja, uma pessoa que não quer, assim, pelo menos energeticamente, né, falando, ela não quer, assim, no dia seguinte casar, né? Pra quem tá se conhecendo, ou assim, a gente tá com um problema pra resolver, não uma pessoa que quer já no dia seguinte voltar ao que vocês eram. A gente se separou, a gente terminou, tá tentando voltar. Não, uma pessoa que tá querendo aqui, assim, vamos com calma. Vamos com cautela, vamos com calma, não vamos meter os pés pelas mãos, ir com muita sede ao pote, vamos com cuidado, encaixando cada peça em seu devido lugar, no seu devido tempo. Gente, até porque tem alguns casos aqui de triângulo e quarteto.
E a pessoa, ela precisa, de certa forma, né, ela pensou que ela precisa de um tempo para poder finalizar esse outro ciclo, tá? Para poder se abrir para o ciclo novo com você. Para quem não é essa situação, não é esse caso, entenda que simplesmente é uma pessoa que muitas vezes fugiu dessa possibilidade. É uma energia assim de fugir mesmo, de se esquivar. Por incrível que pareça, tem gente que faz isso. A pessoa se depara com uma boa relação, aí ela, enfim, ela tá tão acostumada com o caos, com o surto, com a vida maluca, né? A vida sempre ruim, sempre péssima, que quando chega alguma coisa boa, ela começa a fugir, né? Tipo, como assim? Eu nunca cheguei nessa parte. Eu nunca cheguei nessa parte de felicidade na minha vida. Nossa, tem gente que é um pouco assim, né? Então aqui tem uma energia dela ter refletido isso. Poxa, quando chega uma oportunidade eu fujo, mas é porque eu tenho um pouco de dificuldade às vezes. De ser sincero e de ser honesto tanto com os outros quanto comigo. Então é uma pessoa que às vezes esconde o que ela sente. Exatamente. É como se ela se encarasse e ela encara às vezes a situação de vocês como algo que ela não tem controle, mas ela tá enxergando agora que ela tem sim. Sabe aquela pessoa assim que às vezes, não tem como, é difícil, não vou conseguir, não vai dar certo. Então uma pessoa que agora parece que pensou, né? Ela refletiu, ela enxergou que ela estava se sabotando. Ou que ela estava deixando para trás alguma situação que ela poderia investir ainda. Aqui, gente, também tem muito uma energia de alguém que nega os desejos. É uma energia muito de fogo, né? Tanto que aqui tem Áries, Leão, Sagitário, seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Então, é uma pessoa que tem muito desejo, tem muita atração, mas que às vezes fica fugindo desse desejo, né? Dessa questão, por uma questão de moralidade, ou por uma questão de, às vezes, ter medo de ser julgado, ter medo de ser julgada por alguém. E às vezes não tem ninguém julgando. É assim mesmo, né? Mas e se não der certo? A gente tem tais diferenças. A gente já não se via há tantos anos. A nossa família, enfim, né? Problemáticas. Então aqui tem um pouco desses pensamentos, né? A pessoa ficou pensando assim, poxa, eu preciso de cautela, de calma, não quero pular as fases, não quero pular as etapas, porque eu sou uma pessoa que eu tenho essa tendência de às vezes querer fugir das situações. Então saiba disso, tá? Uma pessoa que ainda tem uma certa tendência de querer fugir, de ter dificuldade de admitir, né? Algumas coisas. Então isso aí já é um lado sombra, né, da pessoa. Mas que ela tá tentando enxergar e tentando, de certa forma, contornar, né? Últimos pensamentos dele ou dela sobre a terceira opção. Eu também diria que essa pessoa, por mais que ela enxergue essas dificuldades, de certa forma, de às vezes se dar uma chance, ou de dar uma chance para a relação, aqui fala muito dela ter muita conexão com você. Ou de alguma forma ela se sentir conectada, se sentir próxima de você. Aqui fala muito dessa pessoa também ter pensado em te oferecer, em te ofertar sentimentos. Ofertar sentimentos de forma mais aprofundada, de forma mais afetuosa também, né? Ainda mais se essa pessoa for um pouco assim fria, ou for alguém que não é muito de expressar, seja expressão de falar, né, de verbalizar, ou expressão de ter atos, né, digamos assim, tô mal, a pessoa não fala nada, né, não diz nada, tô mal, aí não oferece, né, você quer ajuda, quer ir no hospital, a pessoa não faz nada, porque às vezes assim, a falta, né, de tato, né, e eu não tô romantizando, gente, situações abusivas, mas infelizmente tem pessoas que são, assim, meio sem falta de tato, e caso não seja o caso dessa pessoa, eu diria que simplesmente essa pessoa tá querendo aqui ser mais expressiva, até um pouco galanteadora com você. Então eu diria que ele ou ela deseja, né, ou busca ser mais romântico, mais romântica com você, galantear mais, né, mostrar, digamos assim, um lado mais romântico para você.
Aqui também fala novamente, né, sobre a pessoa, ela está refletindo sobre vários pontos da relação, principalmente pontos onde ela falha, né, porque pelo que eu tô vendo, muitas das falhas ou muitos dos problemas que podem ter ou que podem ter ocorrido na situação de vocês tem muito a ver, na verdade, com esta pessoa. Claro que uma relação é feita de duas pessoas, né, nunca é só uma, nunca é uma que é o problema. Mas, às vezes, é mais uma questão de, enfim, né, às vezes é mais um polo do que o outro. Então aqui tem essa energia dela muitas vezes não se expressar. Não dizer que tá sofrendo, não dizer que tá mal, não dizer que tá bem. Então fica difícil de compreender. Então ela pensou assim, pô, eu sei que eu tô tendo esses comportamentos meio desequilibrados, ou que eu tô agindo de uma forma meio frustrante pra fulana, ou que eu agi assim, mas eu tô querendo aqui tentar achar um equilíbrio, digamos assim, de conseguir ser uma pessoa mais expressiva, mais comunicativa, e de não esconder o que eu sinto, porque tem muitas cartas aqui na terceira opção, muita vibração, que fala sobre isso. Tanto que é muito provável que vocês, às vezes, enxerguem essa pessoa como alguém falso, ou como alguém que é duas caras. Pô, num dia ele fala isso, no outro dia ele faz isso? O que é isso? Uma pessoa falsa. Né? E às vezes é como se essa pessoa enxergasse que ela não tem coerência em algumas coisas. Mas que ela pensou sobre isso, né? Ela refletiu sobre isso e está buscando aqui de alguma forma corrigir ou, enfim, trazer alguma modificação para essa situação. Além dos signos de fogo, também tem aqui Aquário, Capricórnio e Peixes, tá? Seja no signo solar, ascendente, Lua ou Vênus. Seus sonhos precisam de um plano prático, lua cheia em touro. Gente, seja na parte profissional, projetos pessoais ou com relação a essa pessoa, talvez você esteja numa maré assim de muita idealização. E nesse momento, talvez seja interessante você pegar essas ideias, pegar essas notas, esses apontamentos que você tem e coloque eles em um plano prático, se dedique. Faça acontecer, concretize, né? Touro é um signo muito assim, né? Touro, ele não, assim como todos os signos de terra, eles não são signos de ficar pensando, idealizando demais, não. Eles vão lá e fazem, né? Eles concretizam. Touro também tem muito da impulsividade ligada a Áries, né? Tanto que ele vem em segundo, ou seja, ele também carrega essa coisa de, epa, não vou ficar pensando demais, vou lá e faço. Então, tem essa energia aqui da estabilidade, né, de fazer as coisas acontecerem. Então, seja nessa situação ou em algum projeto seu, algum âmbito profissional, aqui pede para você concretizar, tá bom? E organizar, tá, as suas finanças. Para alguns casos, vocês precisam aqui sentar e organizar as finanças de vocês, porque pode estar um pouquinho bagunçado, viu? É uma carta que também fala sobre isso. Bom, meus amores, vamos então aqui trazer a seguinte afirmação. Lua cheia. Eu pratico os meus sonhos. Lua cheia, eu pratico os meus sonhos. Beleza, meus amores? Não esqueçam de deixar esta afirmação. Não esqueçam de deixar o like como forma de retribuição ao trabalho deste canal, ao trabalho desta egrégora de iluminação, de amor, de honestidade. Não esqueça de se inscrever, caso você ainda não seja inscrita ou inscrito aqui. Muitíssima gratidão e até uma próxima. Tchau, tchau!